Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Luciana novamente e esse vídeo vai tratar sobre o resumo do seu TCC, né, ou do seu projeto, na disciplina de metodologia da pesquisa científica. Quais são os elementos que constituem um resumo? São os elementos que constituem o seu projeto. Então, você começa pelo objetivo, e esse objetivo é o objetivo geral. Quando você coloca no seu resumo, você coloca exatamente igual àquilo que você colocou no seu projeto. É um tal de copiar e colar mesmo, tá certo? Você apresenta uma frase, né, falando sobre o seu problema. É um resumo bem sucinto da problemática que você falou em uma ou duas páginas no seu projeto. Você vai falar com mais detalhes sobre os procedimentos metodológicos, é claro que de uma forma resumida. Vai falar sobre as etapas da pesquisa e vai falar sobre suas pretensões futuras. Vamos ver aqui alguns exemplos para frente. Então, a gente tem o objetivo sempre escrito com um verbo no infinitivo. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas lembra que o objetivo ele tem que estar igual àquilo que você escreveu lá no objetivo geral. Então, aqui mesmo é só para revisar, tá? Então, descrever, apresentar, explicar, divulgar. Igual ao do projeto. Objetivo geral, não vai colocar os objetivos específicos, não, é só um, tá bom? O problema, você tem que colocar um resumo daquilo que você escreveu em várias linhas, em vários parágrafos, e tirar a essência desse problema. Os procedimentos metodológicos, você vai escrever vinculado à ideia do como você vai fazer a sua pesquisa. Então, que tipo de pesquisa é? É uma pesquisa qualitativa, quantitativa? É descritiva, exploratória, explanatória? Depende do que você colocou no seu projeto. Então, um resumo vai ter que ser tirado, obviamente, a partir daquilo que você já escreveu. Com quem você vai fazer a sua pesquisa? Quem é o seu público-alvo? Quando é que você vai fazer a sua pesquisa? Onde você vai fazer? Quantas pessoas você vai trabalhar? Tá bom? Quem são os seus sujeitos? Quando? Onde? As etapas da pesquisa. Geralmente a gente divide em planejamento, coleta e análise, mas certamente eu pedi para vocês colocarem no projeto de vocês apenas a coleta e a análise, tá certo? Então, você não necessariamente precisa colocar o planejamento, tá? Mas você vai colocar as fases da sua coleta, o que você faz em cada fase, quais são os instrumentos que você está utilizando para a coleta, quais são os equipamentos que você está utilizando para a coleta. Então, esses elementos que estão aqui, você pode estar trazendo para essa fala aqui da coleta. E na análise, você vai dizer quais são as fases de análise e o que você analisa em cada fase, né? Lembra que se a sua pesquisa é qualitativa, então você vai estar trabalhando com categorias, né? Então, quais são as categorias que você vai trabalhar, né? E se você está trabalhando com uma pesquisa de levantamento, você vai estar trabalhando com variáveis. Então, você precisa dizer quais são as variáveis com as quais você vai trabalhar, né? E como é que você vai fazer a análise dessas variáveis, tá bom? E a conclusão, que não é conclusão, é só considerações finais, por isso está entre aspas, é o que você quer fazer com esses resultados, tá certo? Então, você vai fazer uma apresentação desses resultados para alguém, você vai publicar esses resultados em algum lugar, em um periódico, um evento, você vai desenvolver um produto a partir desses resultados que você vai obter, tá certo? Então, você precisa dizer aí no resumo o que é que você vai fazer com isso, porque em projeto você não tem considerações finais, tá certo? Então, é no resumo que você vai dizer como é que você vai aplicar esses resultados, tá certo? Que você vai obter. É o único espaço que você vai ter para fazer isso. Porque quando você termina a metodologia, você vai direto para o cronograma, então não tem espaço para considerações finais, mas no resumo você coloca. E quais são os elementos imprescindíveis? É a identificação. Você precisa, então, escolher um título para o seu projeto, usar as palavras-chave e lembrar que você tem um limite de caracteres do corpo do resumo, tá bom? Para esse trabalho, eu estou pedindo 2.000 caracteres com espaço. Por quê? Porque você pode submeter
esse resumo para os encontros universitários da UFC. Com isso pronto, você não precisa ter trabalho nenhum para submissão desse resumo para os encontros, tá certo? Mas isso varia muito. As regras da ABNT, por exemplo, elas exigem de 150 palavras até 500 palavras, tá certo? Então, mas aqui no nosso resumo, vocês vão colocar 2.000 caracteres com espaço. E aí tem o exemplo, como eu já tinha falado, né? Eu separei aqui em algumas partes brancas e amarelas, justamente para a gente poder reconhecer quais são os elementos que compõem o resumo, né? Então, a gente começa com o objetivo, já está dizendo aqui. O objetivo da pesquisa é analisar como os integrantes de grupos interdisciplinares integram as tecnologias digitais da informação e comunicação e docência ao construir o conceito de tecnodocência a partir da utilização de seus conhecimentos prévios. Lembra que é igual ao objetivo geral do projeto. Depois vem a parte em branco, aqui, ó. Considerando-se a fragmentação dos saberes e a subutilização das TDICs como problemas na formação de professores, tá certo? Então, ficou parte de uma oração isso aqui, né? Ele é o problema, tá bom? Então, são dois na realidade, a fragmentação dos saberes e a subutilização das TDICs, né? Agora você vai falar sobre os elementos da sua pesquisa, né? Os procedimentos metodológicos. A pesquisa, caracterizada como estudo de caso, está aqui o tipo da pesquisa, apresenta por unidade de análise, está aqui, ó, com quem você vai trabalhar. 6 grupos interdisciplinares, participantes da disciplina Tecnodocência, ofertada em 2019.1, tá bom? Então, você vai dizer que a quantidade, 6 grupos, onde, né, a disciplina Tecnodocência e quando, 2019.1. Os grupos são compostos por alunos de licenciatura e bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará. Então, aqui eu tive espaço para falar um pouquinho mais sobre esse público-alvo, sobre esse sujeito da pesquisa, tá certo? Então, tá aqui. É obrigado a fazer isso? Não, mas se você tiver espaço, pode fazer. As ações de pesquisa utilizam o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores. Pronto, eu coloquei aqui um local mais físico, onde a disciplina da tecnodocência vai acontecer, tá certo? Então, você pode também fazer esse desmembramento, mas se não, você pode juntar tudo sem nenhum problema. O fato é que essas coisas precisam estar apresentadas. E aqui, a gente vai dar um detalhamento metodológico, né? Então, a pesquisa subdivide-se em 2 etapas: investigação sobre os conhecimentos prévios dos integrantes dos grupos por meio da aplicação de um questionário online de sondagem. Então, estou dizendo como é que eu estou fazendo a coleta. Eu estou fazendo a coleta com um questionário online de sondagem e eu estou investigando os conhecimentos prévios, tá certo? Então, eu já estou dizendo aqui o que eu estou fazendo na coleta de dados. E um segundo momento da coleta vai ser a investigação sobre os conhecimentos a posteriori, por meio da aplicação de um outro questionário online, só que ele é chamado de autoavaliação, tá certo? Então, eu estou dizendo qual é o instrumento que eu estou usando aqui, tá certo? E o que eu estou fazendo com esse instrumento. Aí vem ainda a parte da análise. Você, nossa, a gente ainda está na metodologia nesse resumo? Exatamente, tá? Então, a metodologia é a parte que mais ocupa o resumo. A análise utiliza a triangulação metodológica em 2 momentos: compreensão do centro da ação docente interdisciplinar e compreensão da forma como os recursos digitais são utilizados. Como se trata de uma pesquisa qualitativa, o que eu estou chamando de 2 momentos aqui é, na realidade, ou são, na realidade, 2 categorias. Uma delas é a compreensão do centro da ação docente interdisciplinar, é a primeira categoria. E a outra compreensão da forma como os recursos digitais são utilizados é a segunda categoria. E aí eu estou dizendo quais são, né, em termos de análise. E que análise que eu vou fazer? A triangulação metodológica, tá? Toma cuidado, então, porque quando a gente está trabalhando com estudo de caso, a gente precisa dizer que tipo de triangulação a gente vai fazer, e quando a gente está trabalhando com levantamento, a gente precisa dizer qual é a estatística que a gente vai utilizar para poder analisar aquelas variáveis, tá? Ou a relação entre elas. E, por fim, o que você pretende, né? As pretensões. Pretende-se apresentar os resultados para os coordenadores das licenciaturas na UFC, junto ao grupo de trabalho das licenciaturas, tá? Então, aqui a gente tem todos os elementos que eu falei anteriormente, num exemplo para a composição do resumo. Vamos ver, então, o outro exemplo. Começamos com o quê? Com o objetivo.
O objetivo do trabalho é compreender de que forma o Facebook pode ser utilizado como ambiente virtual de aprendizagem para promover a aprendizagem significativa de professores e alunos em contexto educacional. Então, o objetivo, tal e qual ele está lá no objetivo geral do seu projeto. Dessa forma, o objetivo é apresentado como uma rede social que promove integração entre os usuários e aplica-se a teoria da aprendizagem significativa no desenvolvimento de atividades educacionais dentro da ferramenta digital. Então, está aqui. Eu estou falando um pouco sobre a problemática, né, que é o Facebook como uma rede social e das possibilidades que o Facebook tem em relação à aplicação da teoria da aprendizagem significativa. Não é exatamente um problema, mas faz parte, porque aqui ela trouxe mais uma justificativa, né, da importância do Facebook dentro desse contexto, tá certo? Mas aí a gente vem para os aspectos metodológicos. Para tanto, efetiva-se uma pesquisa bibliográfica, ó, veja só, né? Ela não é uma pesquisa nem qualitativa, nem quantitativa, tá certo? Ela é uma pesquisa bibliográfica, por meio de sites e livros na busca de materiais que podem contribuir com o desenvolvimento do trabalho. A pesquisa se subdivide em 4 fases: planejamento, coleta, interpretação de dados e relatório final. Tá bom? Na primeira, escolhem-se os temas diante do estudo de seus históricos acadêmicos, com a finalidade de estabelecer a problematização do trabalho, além do desenvolvimento de um plano provisório de pesquisa, tá bom? Então, ela está dizendo o que está fazendo no planejamento, está explicando cada uma das etapas. Na segunda etapa, realiza-se um estudo sobre o Facebook e a aprendizagem significativa, além da coleta de textos acadêmicos relacionados a essas áreas do conhecimento. Está aqui. Na terceira, realiza-se o desenvolvimento de fichamentos e a criação de um grupo teste no Facebook para a aplicação das propostas de atividades educacionais. Na quarta e última fase, desenvolve-se a redação do trabalho. Tá bom? Como não é um estudo de caso, nem uma pesquisa de levantamento, uma pesquisa bibliográfica, então ela não está dizendo como é que ela vai fazer a análise de dados, né? Porque não tem dados para serem analisados aqui, tá certo? Aí ela faz, então, uma explicação descritiva de cada fase da pesquisa. A contribuição da pesquisa vincula-se à apresentação de propostas de metodologia de uso do Facebook por professores e alunos, com sugestões de atividades que podem ser realizadas no contexto educacional, integrando-se a teoria da aprendizagem significativa nos moldes ausbelianos ao Facebook, tá bom? Então, está aqui justificando por que não está utilizando a análise, certo? Então, são só sugestões de atividades que podem ser utilizadas por alguém para testar se valem mesmo a pena e se tem alguma contribuição. Que aqui no final aparece então o que se pretende fazer. Pretende-se aplicar a proposta na escola pública a fim de verificar a efetividade do projeto, tá bom? Então, o TCC foi desenvolvido a partir de um projeto que vislumbrava apenas o estudo de uma pesquisa bibliográfica e uma proposta de trabalho. É possível fazer um TCC desse jeito? Tá certo? Sem nenhum problema. E se você quiser, no seu projeto, você também pode estar classificando o seu trabalho como uma pesquisa bibliográfica. A atividade que vocês vão desenvolver é escrever, obviamente, o resumo do projeto de vocês, tá certo? Essas datas que estão aqui não deveriam estar aparecendo, então elas não estão valendo, tá? Fiquem atentos, porque isso aqui não é para acontecer, tá? Mas vocês vão escrever o resumo do projeto, sim.